Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o pastor Jefferson Araújo. Aqui nós temos encontros semanais para falarmos sobre a palavra de Deus, sobre textos polêmicos, temas difíceis de abordagem, textos de difícil interpretação. Aqui nós trazemos conteúdos para poder edificar a sua fé. Você pode deixar aqui nos comentários dúvidas que você tenha sobre a palavra de Deus. A sua dúvida pode ser respondida aqui através de um vídeo. Caso você seja novo por aqui e ainda não é inscrito, este é o momento ideal para você inscrever-se, ativar o sino das notificações para que o YouTube possa te avisar todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui no canal. O tema de hoje é sobre a morte de Sansão. Será que a morte de Sansão foi um atentado contra a sua própria vida, ou será que foi um sacrifício? Eu não sei se você assistiu o outro vídeo que eu postei aqui no canal, e eu falei justamente sobre o holocausto, o voto que Jefté fez de oferecer a sua filha em holocausto ao Senhor. E dentro deste tema, dentro deste vídeo, eu falei sobre algumas questões, sobre se Deus aceita ou não sacrifícios humanos. E pela palavra de Deus, não temos como dizer que Deus nega, que Deus rejeita sacrifícios humanos, mas Deus rejeita sacrifícios humanos corriqueiros. Sacrifícios humanos que Deus aceita na Bíblia são alguns sacrifícios específicos, como o de Cristo, como o da filha de Jefté, como o de Isaac, embora Isaac não tenha sido de fato queimado por Abraão, mas no coração Abraão ofereceu a Isaac e ele estava disposto a fazer isso. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 11 e também em Tiago capítulo 2. Deus que disse que ele não precisava fazer, mas no coração ele já tinha oferecido o seu filho ao holocausto, pois o próprio anjo do Senhor, ou Deus através do anjo do Senhor, bradou para que ele não completasse aquilo que ele estava fazendo, mas que ele já tinha determinado no seu coração. E um dos casos de sacrifícios humanos que Deus aceitou na Bíblia é o caso de Sansão. Na verdade, Sansão não cometeu um autocídio, um atentado contra a sua própria vida, mas ele ofereceu-se em sacrifício para libertar o seu povo das mãos dos filisteus. Eu quero ler com vocês o texto, ou os textos que falam sobre, que narram este evento, quando Sansão, que tinha sido preso pelos filisteus, após ele se envolver com uma filisteia por nome de Dalila, e a fraqueza de Sansão era a mulher, e quando ele se deixou levar por ela, acabou confiando nela, foi traído por ela, as suas tranças foram cortadas, que era o símbolo do nazereado que ele tinha, o voto que ele tinha com Deus, era o símbolo da força dele, aquelas 7 tranças, não que a força adivinha das tranças, mas ali era um símbolo do voto que ele tinha, ele não poderia cortar o seu cabelo, pois nazireu não poderia cortar o seu cabelo. E quando este voto foi quebrado, as suas forças foram perdidas e ele foi levado preso, passou a fazer trabalho no cárcere, movendo a moinha, e teve os seus olhos vazados. E quando os filisteus se reuniram ali no templo de Dagom para se alegrarem, eles trouxeram Sansão para servirem a eles de alegria, para escarnecerem de Sansão e do Deus que Sansão servia. E quando ele estava ali, ele pediu a Deus que lhe desse força para que ele pudesse ali derrubar aquele templo e matar os filisteus e morrer junto com eles. Vamos acompanhar esse texto comigo? Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, esta casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força
e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Estes são os textos que falam sobre este evento da morte de Sansão e como ele morreu, pedindo força a Deus, e Deus deu força a ele. O que nós precisamos analisar é o seguinte: se de fato isso aqui fosse um atentado contra a sua própria vida, será que Deus ouviria a oração de Sansão e daria força a ele para ele cometer este pecado contra ele, sendo que tirar a própria vida é um pecado, pois só Deus é quem pode dar e pode tirar a vida? Logicamente que não, Deus jamais daria ou ouviria a oração de um homem que estava pedindo forças para poder tirar, consequentemente, a sua própria vida. Por isso, a morte de Sansão não foi um atentado contra si próprio, mas foi um sacrifício, pois se nós entendermos que a morte de Sansão foi um autocídio, nós também entenderíamos que o sacrifício de Cristo foi também um atentado contra a sua própria vida, pois quando Cristo morreu, ele ofereceu-se, ele deu a sua própria vida para nos resgatar, e o próprio Cristo disse que não há amor maior que este, do que dar a sua própria vida, dar a própria vida pelos seus irmãos. Ou seja, ali era o amor sacrificial de Cristo sendo manifestado, ele entregando a sua própria vida. Pois quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava entregando a sua própria vida, pois a morte jamais poderia tocar em Cristo, jamais poderia matar a Cristo, sendo que ele não tinha cometido nenhum pecado. Pois em Ezequiel 18, verso 4, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Como Cristo foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, ele jamais morreria, ele ficaria ali naquela cruz pregado por muito e muito tempo, até os romanos se cansarem e tirarem dali, eu sei lá o que poderia acontecer, mas ele jamais morreria se ele não entregasse a sua própria vida. Por isso ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí depois que ele disse isso, a Bíblia diz que ele expirou e morreu. Então, se nós considerarmos que a morte de Sansão não foi um sacrifício, foi um atentado contra a sua própria vida, nós também estaríamos descredibilizando o sacrifício de Cristo. E se a morte de Sansão não fosse de fato um sacrifício, ele jamais seria apresentado lá em Hebreus capítulo 11, naquilo que nós chamamos da galeria dos heróis da fé, quando o escritor vai dizendo que pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Abel, homens que viveram pela fé eles fizeram grandes feitos e por esta mesma fé eles foram justificados. Vamos ler esse texto de Hebreus capítulo 11? Hebreus 11, versículo de número 32 diz: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. E esse da fraqueza tiraram forças aqui, você pode ligar exatamente para Sansão, pois ele estava fraco, ele estava preso pelos filisteus, motivo de escárnio, ele era o bobo da corte, ele era o palhaço que animava os filisteus, dentro de um templo de um deus pagão, com seus olhos vazados, e ele estava sem as suas forças, mas ele dessa fraqueza ele tirou forças, pois ele clamou ao Senhor, que deu a força para ele cumprir aquilo que estava no seu coração. Portanto, jamais podemos considerar que aquilo ali foi nada além de um sacrifício, onde ele sacrificou-se para libertar o povo, não apenas para se vingar pelos seus 2 olhos, mas também para libertar o seu povo das mãos dos filisteus. Continuando o texto, diz: Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. O versículo de número 39 diz: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, Sansão é inserido no contexto dos heróis da fé, onde ele foi também alcançou bom testemunho pela fé. Por isso, se Sansão tivesse ali morrido, cometendo um pecado, tirando a sua própria vida, ele jamais teria alcançado a salvação e teria sido colocado aqui no mesmo contexto dos heróis da fé. É importante falar isso porque alguém pode querer usar esta situação de Sansão para dizer que foi um atentado contra a sua própria vida e que
foi com consentimento de Deus, pois eu já ouvi algumas pessoas dizendo que de fato não foi um sacrifício, foi um autorcídio, pois ele tinha forças suficientes para matar todos que estavam ali, mesmo assim ele preferiu morrer com eles. Quando, na verdade, isso é um erro de interpretação do contexto e do texto, pois Sansão ele estava cego e para ele ser guiado até as colunas do templo, ele precisou que um moço guiasse-o. Então isso significa que para ele sair procurando um a um ali e matá-los, não ia ter como, mesmo ele tendo força suficiente para isso. Aquelas pessoas fugiriam dali e talvez até conseguissem matá-lo, pois ele estava cego, ele estava vulnerável, ele estava limitado nesse sentido. Então, na verdade, a gente precisa deixar muito claro que foi sim um sacrifício, que também tipifica o sacrifício de Cristo, quando alguém voluntariamente, com o consentimento de Deus, ofereceu-se para resgatar os seus irmãos, ofereceu-se para resgatar o seu povo da opressão dos inimigos. A mesma coisa, Cristo ofereceu-se por nós como um sacrifício não atentado contra a sua própria vida, para nos libertar do poder das trevas e nos transportar para a sua maravilhosa luz. Portanto, a morte de Sansão foi uma morte sacrificial, apontando para a morte de Cristo e não um autorcídio como alguns pensam, ok? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe com mais alguém, deixe aqui nos comentários a sua opinião ou dúvidas que você tenha sobre a palavra de Deus e que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.